Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece. Convido você a acessar aí www.futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação e assistir, claro, Conexão ao vivo de qualquer parte do mundo. Bom, e na semana em que acontece lá na Austrália a Conferência Internacional sobre AIDS, hoje o Conexão abre espaço aqui para discutir novas recomendações em relação ao tratamento e à prevenção do HIV. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma nota recomendando o uso de medicamentos para prevenir a infecção pelo vírus da AIDS entre homens homossexuais. Aqui no Brasil, na última semana, um levantamento da UNAIDS, que é a agência da ONU dedicada à luta contra a AIDS, revelou que o Brasil apresentou um aumento de 11% no número de infecções por HIV entre os anos de 2005 e 2013. No mesmo período, houve no mundo uma queda de 28% no número de casos. Hoje, estima-se que 0,4% da nossa população brasileira tem HIV. Segundo o Ministério da Saúde, a epidemia estaria concentrada entre usuários de drogas, homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo. Então, no programa de hoje, vamos discutir aí as implicações para o sistema de saúde e para o comportamento das pessoas, caso seja ampliado o acesso a medicamentos antirretrovirais para pessoas supostamente saudáveis. É uma discussão importante, então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Brenda Hoglan, ela é infectologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Também com a gente aqui no estúdio está o Márcio Caparica, ele é designer gráfico e blogueiro do site Lado Bi. Logo mais, a gente também conversa com o Roberto Geraldo da Silva, que é presidente e fundador do Instituto Esperança e Vida. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Mande aí sua mensagem, seu comentário, sua opinião, sua dúvida sobre o tratamento do HIV. Você pode mandar recados para a gente online, aí que eu leio diretamente aqui na nossa página no facebook.com/canal Futuro Oficial, que está aí na sua tela. Junte-se aí a essa comunidade de 300 mil conectados, contando ainda, então mande aí seu recado pra gente, você pode curtir, comentar, compartilhar nossos posts ou ainda no microblog, acesse Twitter e mande mensagens pra gente com o perfil @canalfutura. Ou ainda tem aquele bom e velho telefone como opção, você pode pegar aí e ligar pra gente, 0 operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado e dá as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem, Brenda? Tudo bem. Tudo bom, Márcio? Bem-vindo. Bom, quero começar, antes de a gente começar o nosso bate-papo, aqui a gente vai rever um trechinho de uma reportagem exibida no jornal Futura, que tratou da ampliação da oferta de tratamento para HIV pelo Sistema Único de Saúde. Essa reportagem exibida no comecinho do ano já está disponível na internet no YouTube e é diretamente da internet que eu vou rodar para você. Vamos colocar na tela aí. O número de brasileiros infectados atualmente pelo vírus HIV, causador da AIDS, é de aproximadamente 530 mil. Só em 2012, mais de 39 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença. E na tentativa de conter esta epidemia, o Ministério da Saúde estendeu o uso dos medicamentos utilizados no tratamento da AIDS, os chamados antirretrovirais, a todas as pessoas diagnosticadas com HIV positivo. A medida é uma mudança na política pública de saúde do governo federal, já que até 2013 o Sistema Único de Saúde só previa o uso de medicamentos aos pacientes que já apresentassem uma evolução da doença. Isso justamente pela questão da não se saber de benefícios de se tratar precocemente, porque naquele momento os dados eram incipientes ainda nesse sentido e por essa questão da toxicidade, né? A gente sabe então que o tratamento é realmente tóxico, que a continuidade, porque uma vez que o indivíduo começa a tratar, ele não para mais de tratar. Então a continuidade do tratamento realmente leva ao aparecimento de efeitos colaterais no indivíduo, né? Você pode conferir o restante da reportagem que está na íntegra, como eu já disse aí no site do Canal Futura, também no nosso perfil no YouTube. Agora eu quero começar aqui ouvindo da Brenda, como apontou aqui a especialista, de fato, né, de conhecimento de todos, que quando a pessoa começa a usar o chamado coquetel de medicamentos para o combate do HIV, se a pessoa já está infectada, uma série de efeitos colaterais começam a aparecer no corpo e acabam afetando o cotidiano dessa pessoa.
Então, hoje os esquemas de tratamento têm menos efeitos colaterais do que no passado. É claro que existem os efeitos colaterais, mas a medida do Ministério da Saúde de estender o tratamento para todas as pessoas com a infecção é baseado em resultados mostrando que o início precoce é benéfico para a pessoa que tem HIV, reduzindo 40% dos eventos relacionados à doença, e também auxilia na prevenção da infecção, porque uma pessoa tratada tendo o vírus indetectável no sangue protege o seu parceiro em 96%. Então, é uma medida... diminui as chances dessa pessoa que tem HIV passar HIV para outra pessoa. E melhora a sua saúde a médio e longo prazo, apesar dos potenciais efeitos colaterais do tratamento. Bem, uma medida até que em outros países já acontecia há muito tempo, agora a partir desse ano está sendo adotado também aqui pelo governo brasileiro. Bom, mas estudos publicados em 2010 mostraram que um medicamento chamado de Truvada reduz o risco de infecção em até 94,9%. Esse remédio já possui um registro aqui no Brasil, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não está disponível ainda no SUS e também não tem cobertura pelos planos de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomendou pela primeira vez que homens gays tomem o medicamento antirretroviral, além de usar preservativos para evitar a contaminação pelo HIV. A OMS afirma que o que chama de medicamento de profilaxia pré-exposição pode reduzir a incidência do HIV entre 20% e 25% globalmente, que isso evitaria, segundo os cálculos da OMS, até 1 milhão de novos casos nesse grupo num período de 10 anos. A entidade diz que esse grupo tem aí 19 vezes mais chance de contrair HIV do que a população em geral. Então, eu quero perguntar aqui para a Brenda também como são os estudos no Brasil em relação à aplicação dessa terapia aí divulgada pela OMS e que em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, já é possível comprar em farmácias com receitas médicas. Então, o Ministério da Saúde está financiando um projeto, para avaliar a possibilidade de implementar ou não esse tipo de prevenção no Brasil. Então, esse estudo já está acontecendo tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, e o objetivo é realmente entender o que seria necessário para implementar isso no SUS, uma vez que qualquer medicação antirretroviral é disponibilizada gratuitamente, quais seriam os exames necessários, quais são as características das pessoas que precisam ou não usar. Muito bem. Bom, por outro lado, além da questão da saúde, dos hábitos, a gente sabe que falar de sexualidade, falar de HIV, de prevenção, mexe muito com o comportamento das pessoas. O Márcio, que está com a gente no estúdio, ele é do blog Lado Bi, que eu vou colocar na tela para você agora poder acessar, o ladobi.com, que tem uma série de reportagens, tem programas de rádio também voltados para a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans. E aqui tem esse texto recente, do dia 15 de julho, porque AIDS não é doença de gay e porque camisinha não é mais a única opção, em que ele trata aqui sobre a questão da camisinha e do uso desse medicamento, o Truvada. Márcio, bem-vindo mais uma vez aqui no estúdio do Conexão. A gente sabe que a partir da publicação desse texto, por exemplo, rolou muita polêmica na comunidade gay, principalmente, sobre esse anúncio da OMS, muita gente dizendo que a OMS estaria sendo preconceituosa ao dizer que apenas os gays deveriam utilizar esse medicamento. Como é que repercutiu esse texto seu, por exemplo? Grande parte da objeção que os gays têm com essa recomendação é porque a OMS faz recomendação para homens que fazem sexo com homens. Isso é um termo que se usa, em geral, é um termo médico, porque tem muitos homens que, apesar de fazer sexo com homens, não se identificam como gays. Tanto que até você falou algumas vezes que a OMS recomenda isso para homens gays, e isso não é exatamente correto, porque também é para mulheres trans, que são pessoas que nasceram com corpo de homem, não se identificam como homem, daí acabam fazendo tratamento para mudança de sexo. Os homens gays e vários homens que, apesar de às vezes fazerem sexo com outros homens, se veem como homossexuais. Então, de repente, se você fala homens gays, muitas dessas pessoas não vão achar que a recomendação é para elas, quando é. Então, por isso que se usa HSH, homem que faz sexo com homem. E isso também é parte do problema, por quê? Porque tem muitos gays que veem que isso está reduzindo o gay ao sexo que ele faz. Quando ser gay, ter um estilo de vida, é um jeito de pensar e várias coisas. E também porque isso daí deixaria de fora as outras pessoas que podem pegar HIV também, que são
heterossexuais, homens que fazem com mulher e tal. Então, essa foi uma questão levantada muito frequentemente, né? Por que só pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo e não todas as pessoas sexualmente ativas? Exato. A razão para isso é uma coisa que eu já perguntei para outros profissionais no meu programa e tal, é que realmente a gente tem que admitir que a epidemia da AIDS está localizada no grupo de homens que fazem sexo com homens, homens gays e mulheres trans. Não dá para você fugir disso e tentar ser politicamente correto e recomendar para o mundo inteiro uma medicação sem necessidade seria um erro da OMS. Então, vamos focar onde está o problema agora. Se alguém vai fazer um juízo de valor, vai tentar usar isso como uma arma para discriminar contra os gays, cabe a gente da comunidade gay lutar contra isso. A OMS tem que se preocupar com a saúde da população. Brenda, como é que você vê essa questão de, caso seja aprovado, por exemplo, no Brasil, o uso desse medicamento de prevenção em larga escala, entre a comunidade de homens que fazem sexo com homens ou para toda a população sexualmente ativa, isso economicamente seria viável para um sistema como o SUS? Então, primeiro, não deve ser para a população toda, porque economicamente não é viável e também não é um objetivo de uma política de prevenção. Qualquer política de prevenção visa ampliar o máximo possível. Então, quando você faz uma vacina e oferece para a população e diz que aquela faixa etária só que vai tomar, isso é baseado na análise de quem realmente vai se beneficiar e o resultado disso. Eu acho que o Márcio falou muito bem, a questão da população HSH, ela está desproporcionalmente afetada pela infecção. HSH, abrindo a sigla? Homem fazendo sexo com homem, que envolve a trans, que envolve o travesti, que envolve o bissexual, ela está mais afetada. Você até, inclusive, falou de 19%, aqui no Brasil, dependendo da região, a gente tem 13%, alguns lugares 17%. Então, isso é uma resposta para uma população que tem uma vulnerabilidade específica e que você está trazendo uma medida, uma prevenção que a gente entende que é combinada, que ela não é substituta de outros métodos, ela deve vir junto e a gente deve avaliar caso a caso, porque vai tomar um medicamento, tem que ver se tem condições para aquilo. Muito bom. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Roberto Geraldo da Silva, que é presidente e fundador do Instituto Esperança e Vida. Roberto, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Boa tarde, muito bem-vindo. É um prazer poder participar do programa e também dar nossa contribuição para essa questão, essa realidade tão desafiante para todos nós. Bom, a gente sabe que o Instituto Esperança e Vida tem aí 24 anos, mais de 2.000 pacientes receberam tratamento multidisciplinar da equipe. E pergunto a você, então, como a equipe recebeu essa recomendação da OMS, Roberto? Olha, eu acho que isso exige bastante reflexão da nossa parte, porque quando a gente volta a atenção apenas para um determinado grupo de risco, a gente corre o risco de deixar toda a população que também está vulnerável ao risco de contaminação, exposta ainda mais, né, a esse risco. Então, é importante, eu acho que essas medidas para tentar conter o avanço do HIV, mas é importante a gente voltar os nossos olhos também para a mudança de comportamento, né? No Brasil, falar em mudança de comportamento é um tabu, né? Está cercado de preconceito, né? Mas se a gente olha para o mundo, a queda que houve, né, do aumento da AIDS, né, da infecção pelo HIV, principalmente na África, ela é resultado de programas e de ações, né, que tocaram diretamente no comportamento da população como um todo, né? O caso de Uganda, por exemplo, e outros países da África subsaariana também. Então, o Brasil precisa considerar esses resultados, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente fala em casos de AIDS no Brasil, nós estamos falando dos casos notificados, casos registrados, pessoas que já ficaram doentes ou perderam a vida para a doença, né? No Brasil não tem um registro de portadores do HIV. Então, eu acho que a população precisa fazer no consciente coletivo da sociedade, precisa fazer essa diferença, exatamente para a gente estar um pouco mais próximo da realidade, né? Esses números, essas estratégias, elas estão baseadas nos casos de AIDS.
mas quem está pegando um HIV hoje, por exemplo, né, que vai levar uns 10 anos para a doença se manifestar, principalmente por relação sexual, acaba ficando exposto, né, quando se pensa em campanhas ou em ações direcionadas apenas para um determinado grupo de risco. Claro que nos grupos de risco essa vulnerabilidade é maior, mas nós não podemos desconsiderar a população como um todo na política de prevenção, né? A gente sonha ainda em criar uma cultura de prevenção nesse país, onde se considere também a recuperação dos valores que nós perdemos, né? Por exemplo, os países da África subsaariana trabalharam em cima da recuperação desses valores. O programa ABC, por exemplo, que eu conheço de perto, né, fui ver o resultado, abstinência, fidelidade e camisinha, quando necessário, reduziu, por exemplo, em Uganda, no período de 10 anos, de 30% para 6%. Então, os índices aí estão mostrando que essa queda, né, no mundo se deve também à recuperação desses valores, né, tão importantes para a cultura de prevenção. Roberto, você falou da questão de comportamento, do hábito, né? A gente sabe que ainda até agora a camisinha é o meio mais divulgado e mais conhecido para a prevenção do HIV e de outras DSTs, além também de uma gravidez indesejada. Mas a gente sabe que 1 em cada 3 jovens brasileiros com idades entre 14 e 25 anos nunca usaram camisinha. Esses dados aparecem no 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, que pesquisou aí entre 1.742 jovens o comportamento relacionado ao uso de álcool, drogas e a vida sexual. Então, por que, apesar de todas as informações disponíveis a respeito de DSTs, os jovens brasileiros não têm o hábito de usar preservativos, Brenda? É possível achar uma resposta simples para essa pergunta, que parece simples, mas é tão complexa? Eu acho que são vários os fatores, mas um fator é que essa população jovem não assistiu, por exemplo, o que a gente assistiu do início da epidemia. E pode ter uma ideia, um conceito errado de que é uma infecção facilmente tratável, que se eu tomar um remédio eu estou bem, mas não entende a complexidade do todo de ter a infecção e o que significa tratar essa infecção. Então, eu acho que dentro das várias razões, isso é uma razão forte. Agora, Márcio, a gente analisando os dados também do Ministério da Saúde, entre novos casos de HIV, a população de jovens gays ou homens que fazem sexo com homens também é um dos principais grupos onde cresce o número de novos casos de HIV. Isso, com certeza, tem relação com essa baixa prática do sexo com o uso de preservativos. Sim, com certeza. Os jovens hoje, realmente, eles não têm mais tanto pavor de HIV. Eles têm muito daquele raciocínio de sempre, de que não vai acontecer comigo, aquele garoto que eu acho tão bonito, obviamente não tem HIV, olha a cara dele, né? E o que a gente sabe que não é verdade. E também tem essa percepção de que se eu pegar tudo bem, eu vou começar a tomar remédio todo dia e minha vida vai ser normal, o que não é verdade porque tem o estigma da pessoa soropositiva, que tem dificuldade de arranjar um relacionamento, se sente pior, tem autoestima mais baixa porque acha que ninguém vai querer ficar com ela, então qualquer um que aparecer na minha frente eu vou querer. Enfim, então é uma barreira social, isso que os jovens, quando se expõem a esses comportamentos, não estão considerando. Mas, enfim, isso na verdade não é uma exclusividade dos gays. A gente tem que apontar que todos os jovens, nenhum deles se preocupa com isso. Os héteros, quando se preocupam em usar camisinha, não é por causa do HIV, é porque não quer engravidar, principalmente, né? Então, principalmente entre as meninas, né? Exato. E existe muita gente que está se aproveitando dessa orientação da OMS para realmente colocar a ideia de que a AIDS é uma doença de gay. A gente pode lembrar que a nossa figura do Big Brother Brasil, alguns anos atrás, o Fernando Dourado, dizia que hétero não pega AIDS, né? E não é assim. Então, aproveitar o especialista aqui no estúdio para esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Brenda, quem está sujeito a ser infectado por HIV? Eu acho importante a gente separar o que é vulnerabilidade, onde o risco está maior, e o que é risco zero. Não é risco zero, inclusive, a gente tem um projeto de casais sorodiscordantes, a sua grande maioria é heterossexual. Sorodiscordância é quando um dos parceiros tem HIV positivo e o outro é negativo. A maior parte desses casais eram heterossexuais. Houve transmissão do HIV entre esses casais e a transmissão mulher para homem foi em torno de 60%. Então, nesse grupo,
específico, o que mostra que a transmissão do HIV também tem a ver com comportamento, com número de exposições, com a carga viral do parceiro. Então, são vários dados juntos que o seu somatório que amplia o seu conhecimento e melhora a sua capacidade de decisão. O que talvez a gente precise mais é aumentar a informação de maneira clara, objetiva, para a pessoa entender onde está o seu risco ou não, se prevenir da melhor maneira que ela encontrar dentro do seu risco. De certa forma que a gente... Uma história que eu acho interessante contar, que eu já conversei com muitas pessoas do Hospital Emílio Ribas que contam que, por exemplo, acontece muito lá de senhoras irem fazer exames de rotina ou fazer qualquer coisa e se descobrem soropositivas porque o marido, também de idade, começou, por exemplo, a tomar Viagra, redescobriu a vida sexual e daí começa a ter casos fora do casamento e pega o HIV e acaba infectando a própria esposa, que nunca fez nada e acabou tendo agora que viver com... Então ele começa a tomar o Viagra, começa a ter outras aventuras fora do casamento, não se previne fora do casamento, nem no casamento, muito menos. Né? E daí isso acaba acontecendo. Tem a participação aqui de Rosivan Santos pelo Twitter. Obrigado, Rosivan, pelo recado, dizendo que o HIV ainda, infelizmente, é tratado de forma preconceituosa, como só se os gays e usuários de drogas pudessem contrair o vírus. Isso, infelizmente, ainda é um senso comum para uma grande parte das pessoas, mas é exatamente isso que a gente está tentando reverter aqui, mostrando que, de fato, é um problema que preocupa a todos e que só aí um comportamento preventivo de cada um, usando a sua própria consciência, e que se possa diminuir com esse tipo de preconceito. A gente já está encaminhando para o finzinho do programa. Eu quero aproveitar aqui e mostrar na internet uma série de sites para você de casa buscar mais informações. O nosso bate-papo pode terminar por aqui, mas você em casa continue investigando esse assunto. Então, primeiramente, o site da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, representada aqui no estúdio pela Brenda, que tem uma série de pesquisas em saúde pública, inclusive sobre o HIV. Você pode acessar aí o portal da Fiocruz para ter todas essas informações. Falei no comecinho do programa do evento que acontece lá na Austrália. O site está em inglês, mas você pode aí conferir as novidades todas sobre a pesquisa. Infelizmente aí a comunidade toda de pesquisadores ainda em luto por conta da morte de uma série de pesquisadores que voava naquele voo da Malaysia Airlines, mas o evento continua lá na Austrália. Você pode saber das novidades aí sobre pesquisas e tratamentos nesse site que é o AIDS2014.org. Para você de qualquer parte do Brasil, para saber onde tem informação, atendimento de saúde, distribuição de camisinha, acesse o site do governo brasileiro, que é o aids.gov.br. Você tem aqui uma série de informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, além da AIDS, hepatites virais, postos de distribuição de preservativo. Então, não deixe de acessar também. Tem 136, que é o Disque Saúde, que a gente sempre divulga. E vou mostrar mais uma vez aqui o site, que é o Lado B, que tem sempre muita informação interessante sobre a comunidade de gays, lésbicas, pessoas trans e bissexuais, representado aqui no estúdio pelo Márcio. Infelizmente, nosso tempo aqui já chegou ao fim, então quero agradecer primeiramente o Roberto Geraldo da Silva, que falou com a gente por telefone lá de Campinas. Obrigado, Roberto. Ô, Cristiano, obrigado. Eu fico muito grato em poder participar. E só lembrando que acho que a verdadeira prevenção, mudança de comportamento vai vir com campanhas que possam recuperar esses valores, diálogo, responsabilidade, respeito, né? E assim a gente vai poder dar a nossa contribuição para o presente e o futuro da AIDS. Com certeza. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Brenda, muito obrigado. Márcio, obrigado mais uma vez pela presença aqui comigo no estúdio. Foi um prazer recebê-los. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu espero você aqui ao vivo às 2h30 de segunda a sexta-feira, nas reapresentações 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.